Este vídeo foi feito para lhe ajudar a começar um ano novo de uma forma realmente diferente, ou seja, com mais chances de realizar os seus projetos pessoais e profissionais que tanto deseja. Afinal, conforme mostrou pesquisa feita pelo professor Richard Wiseman, somente 12% das resoluções de ano novo, ou seja, aquelas promessas que nós adoramos fazer na virada do ano, imaginando ou desejando um ano diferente, acontecem. E isto não está somente associado à procrastinação e à falta de determinação, mas sim ao fato de que a função cognitiva de planejamento é uma das funções mais complexas e sofisticadas do cérebro humano. Se você quer se tornar um melhor planejador e realizador de seus sonhos, de seus projetos, você tem que aprender ao longo de sua vida a aprimorar esta função. Isto envolve você aprender a criar tanto estratégias para superar os vieses do cérebro humano que lhe impedem de ser um bom planejador e realizador de seus projetos, como também a identificar e a superar os seus próprios gatilhos pessoais, que lhe fazem sair dos trilhos dos seus sonhos. É por isto que eu criei esta videoaula e este e-book dos meus primeiros 100 dias. Se você segui-lo, com certeza você assumirá o protagonismo de sua jornada enquanto planejador e realizador de seus projetos pessoais. E tudo isso com base na neurociência e na economia comportamental. Vale a pena, não vale? Por que afinal eu escolhi 100 dias? Basicamente por dois grandes motivos. O primeiro, para respeitar um dos vieses mais importantes do cérebro humano, que é o viés de curto prazo. É isso mesmo, nosso cérebro não gosta de trabalhar com longo prazo, porque isso demanda mais energia, mais esforço. Então, para que ele possa ficar mais confortável, ao invés de trabalharmos com os 365 dias do ano, vamos trabalhar com os 100 primeiros. E isto vai lhe ajudar a você se tornar melhor na sua jornada em termos de planejamento e executor. E daí nos próximos 100 dias, com certeza você já vai ter gerado uma série de aprendizados para você poder planejar e executar melhor os seus próximos 100 dias. E assim sucessivamente até o final do ano. Bem, o segundo motivo é para minimizar a tendência do cérebro superestimar o que nós podemos fazer no curto prazo. É isso aí, nosso cérebro adora superestimar o que podemos fazer no curto prazo e subestimar o que podemos fazer no longo prazo. Ao selecionarmos 100 dias, vai ficar muito mais fácil da gente identificar aquelas atividades que são críticas e a desdobrá-las em termos de tempo. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o meu objetivo seja escrever um livro. Certamente eu não vou conseguir, pelo menos não o primeiro, escrever o livro em 100 dias. Eu vou precisar provavelmente de um ano ou um ano e meio. Mas eu posso estabelecer como meu objetivo em 100 dias escrever o primeiro capítulo. Isto é algo viável. Mais uma questão essencial. Eu quero estabelecer um acordo mútuo com você. O acordo mútuo é que você se divirta nesta jornada dos seus primeiros 100 dias do ano. Ela com certeza já será uma jornada que lhe forçará a sair da sua zona de conforto, que envolverá dedicação, foco e também a realização de algumas mudanças. Não adianta você colocar mais peso nessa jornada. É por isso que eu lhe sugiro que toda vez que você estiver se sentindo desanimado e estiver tendo conversas pouco produtivas com você mesmo, você diga para você mesmo que você escolheu esta jornada. Esta jornada de 100 dias, cumprir o seu objetivo é uma escolha sua e isto é importante para você e fará diferença na sua vida. Ao fazer isto, mudando a linguagem e a forma como você se comunica com você mesmo, você estará se livrando de questões implícitas em determinados tipos de palavras. Como, por exemplo, quando você diz, eu preciso fazer isto, você está trazendo a emoção de culpa.
como também quando você diz eu quero fazer isso, você também está se vitimizando, de certa forma até se infantilizando. Percebam como só o uso da palavra eu escolho já dá mais leveza e fluidez ao processo. Como essa questão de planejamento e realização dos seus projetos é algo que você tem que aprimorar ao longo da sua vida, você vai ter que fazer isso esses primeiros 100 dias, depois pelo resto da sua vida, você tem que aprender a fazer isso de fato com leveza, né? Aprender a se divertir na jornada. É por isso que eu lhe convido a assinar o termo de compromisso que está em seu e-book. Ele é importante, né? E vejam que no e-book está assinado minha melhor versão. A gente tem que aproximar a sua melhor versão que você vai alcançar ao final de 100 dias da sua trajetória, da sua jornada. Então vamos lá assinar esse termo de compromisso? E essa jornada dos seus primeiros 100 dias começa por você escolher o seu objetivo. Eu lhe sugiro seguir os seguintes critérios. Primeiro, fuja das utopias. Você tem que escolher algo que seja exequível e exequível em 100 dias. Não estamos falando, provavelmente, de um projeto que vai transformar a sua vida, mas sim do seu primeiro passo em direção a um processo de transformação. Segundo, procure estabelecer um objetivo sem euforia, num dia que você não esteja nem muito otimista, nem pessimista, num estado mais neutro. Desta forma, você vai tender a estabelecer um objetivo de uma forma mais racional, sem euforia. Isso é fundamental para que você, ao final da sua jornada de 100 dias, não fique frustrado. Terceiro, procure selecionar algo que tenha relação com as suas competências acumuladas ao longo de sua vida, bem como com seu network, com a sua rede de contatos e também com o contexto onde você está inserido. Eu tenho certeza que você tem algo em mente. Quarto, não se mire em outros. O objetivo aqui não é você se tornar melhor ou igual a alguém ao final de sua jornada, mas sim você se tornar uma melhor versão de você mesmo, se tornar um melhor planejador e realizador, se sentir mais motivado e com autoestima empoderado para você continuar os próximos 100 dias. Então, procure se autoavaliar e entender, identificar qual é o objetivo que de fato você pode selecionar para esses 100 dias. Por fim, escolha um objetivo que seja importante para você e não somente para a sua família, para seus amigos ou para o seu chefe. Voltando à pergunta, qual é o seu objetivo nos primeiros 100 dias do ano? Vamos lá ao nosso exemplo. Eu escolho me comprometer a escrever um capítulo do meu livro. Este é o meu objetivo. Algo simples, modesto e execuível aí ao longo de 100 dias. Lembro que um dos objetivos adicionais que você tem nesta jornada é se tornar um melhor planejador e executor de seus sonhos. Então esse é um objetivo que está implícito. Inclusive, eu gostaria de lhe sugerir que você imprimisse o seu e-book, porque afinal você vai precisar dele tanto no processo de reflexão, quando a gente está escrevendo à mão, a gente tende a refletir mais, afinal foi isso que a neurociência já comprovou. E segundo, porque ao longo dos seus 100 dias, o ideal é que você tenha este e-book próximo a você, de preferência na sua cabeceira, porque este processo não termina aqui, hoje com você definindo e preenchendo todos os itens deste e-book, mas sim termina ao final dos 100 dias. Então, em vários momentos de sua jornada, você vai ter que revisar e registrar os seus avanços, seus aprendizados, e inclusive até algumas falhas aí também no processo, se você quer se tornar um melhor planejador e realizador de seus projetos. Vamos lá à segunda pergunta do e-book. Que diferença fará na minha vida se eu atingir o meu objetivo de 100 dias? Essa pergunta é fundamental para que você crie uma motivação. Quanto mais específico você for ao responder, melhor será. Se você colocar, porque eu quero aumentar minha qualidade de vida, é importante você definir o que é qualidade de vida para você. Para mim, pode ser uma coisa, para você outra.
Quanto mais específico for, mais chances de você se motivar e se inspirar para cumprir a sua jornada você terá. E a outra pergunta que está associada é: como estarei me sentindo, pensando e agindo ao final dos 100 dias? Essa questão é fundamental para que você possa reduzir o viés de curto prazo. A você se projetar para o futuro ao final dos 100 dias e imaginar: opa, como é que eu vou estar me sentindo se eu atingir meu objetivo? O que eu vou estar pensando e como é que eu vou estar me comportando é fundamental para você reduzir a distância entre o seu hoje e o seu avatar, né? Ou a sua melhor versão em 100 dias. Vamos ao exemplo, né? Digamos que o meu objetivo é escrever o primeiro capítulo do livro. Se eu escrever o primeiro capítulo do meu livro, sentirei que sou capaz de concretizar esse desafio, de impactar na vida de mais pessoas, trazendo alívio e mais efetividade à jornada de planejamento de cada um. Sentirei que minhas ideias e ações têm impacto e relevância. Vou me sentir mais encorajada a realizar os demais capítulos, ou seja, eu vou me sentir mais empoderada, vou ganhar força para ir adiante na minha jornada. Com certeza, eu pensarei de uma forma mais leve e empoderada em relação ao meu compromisso de escrever o livro. Pensarei que eu posso escrever os demais capítulos. E ao fazer o primeiro capítulo, eu já estarei mais adaptada com a minha nova lógica de ação, né? Afinal, todo projeto novo, a gente sai da zona de conforto e a gente não vai fazer no início aquilo tão bem, né? Então, ao final dos 100 dias, com certeza você já estará quase expert nessa atividade. Já terei criado estratégias que facilitarão escrever os demais capítulos, né? Então, vejam como é importante fazer esse exercício de abstração. Pode ser um pouquinho difícil no início, porque nós não estamos muito acostumados a pensar como a gente estará se sentindo, pensando e agindo se a gente alcançar algum objetivo. Em geral, a gente só descreve lá o objetivo, né, e a gente não faz esse exercício de abstração. Mas isso é importante, né, para a gente poder reduzir esse gap e deixar o nosso cérebro mais confortável com o nosso objetivo. O nosso cérebro vai tender a nos impedir menos de realizar este objetivo. Tá? E é importante, como a gente assumiu também o compromisso, né, de tornar essa jornada leve e fluida, eu recomendo que você bote também alguma coisa em relação a esta questão mais qualitativa, né? Então, aqui no exemplo, vou dar gritos de alegria e celebrar com as pessoas que estão comigo nesta jornada. Vou sair para jantar no restaurante que tanto gosto. Aí cada um tem uma forma de celebrar, né? Mas é importante que você deixe isso aqui registrado. Bem, ok, estabelecemos o objetivo, já imaginamos como é que a gente vai estar quando a gente alcançar esse objetivo, criamos, né, uma motivação importante para nós. Agora está na hora da gente pensar nos nossos indicadores e metas, com os quais você escolhe se comprometer, né? No caso do exemplo do livro, né, obviamente, se o meu objetivo é escrever um capítulo, um dos indicadores é quantos capítulos eu vou escrever. E no caso, a meta será escrever um capítulo, né? O outro indicador é número de páginas do capítulo, né? Que no caso aqui a meta, no exemplo, o capítulo terá entre 20 e 25 páginas. Número de páginas que escreverei por semana, outro indicador, né? Meta, 3 páginas, né? Grau da minha diversão no processo, né? Lembrando que, como é uma jornada que exige sair da zona de conforto, né, sacrifício e dedicação, é importante você estabelecer um indicador qualitativo para tornar essa jornada também mais fluida, né? Então, como é que você vai se energizar, como é que você vai celebrar, compartilhar e ser grata, né? Aqui a meta também ficou uma meta um pouco quantitativa, mas você pode escolher algo mais qualitativo. No caso aqui, né, entre 1 a 5 em termos de diversão, eu escolhi aí uma nota 4, né? Pelo menos 4, para eu poder ganhar energia para cumprir aí de fato o meu objetivo. Outro ponto fundamental,
que conjunto de atividades eu preciso realizar e até quando? Aqui entra a grande diferença entre um bom planejador, né? Quanto mais você criar grandes categorias de atividades, né? O nosso cérebro não gosta de muitos detalhes, então é importante que você foque na essência. Quais são as atividades essenciais? Não adianta você fazer uma lista de 10 atividades. Procure colocar no máximo 4 ou 5. Estamos falando de 100 dias. Tá? Então, procure quebrar essas atividades e daí depois vai preenchendo as demais colunas para você não cair na tendência de superestimar o que você pode fazer ao longo desses 100 dias e daí acabar frustrado nessa jornada. Lembrem que a gente está trabalhando contra os 12% das resoluções de ano novo que se concretizam. Então, aqui no exemplo, eu escolhi 4 grandes conjuntos de atividades principais. Estruturar o capítulo, revisar a bibliografia e eventuais resumos que eu tenha, redigir o capítulo e depois revisar o que eu fiz. Tá? Vamos lá, preenchendo as demais colunas aqui relacionadas com cada atividade. É importante você lembrar que 100 dias tem mais ou menos 14 semanas. Então, quando você estiver preenchendo aqui o tempo necessário e o período, você tem que levar isso em conta, né? Provavelmente, esse seu projeto de 100 dias é algo adicional à sua jornada de trabalho, né? Então, você tem que ver, opa, eu trabalho, eu tenho que ganhar, né, o meu dinheiro, eu tenho também a minha família. Então, quantas horas eu acho que eu tenho à minha disposição para me dedicar a este projeto, né? Então, aqui, estruturar o capítulo, eu imaginei que eu vou levar 12 horas, né? Como eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar na semana a isso, eu imaginei que eu vou levar 2 semanas. Tá? Revisar a bibliografia e os resumos. Isso está mais ou menos pronto, então eu vou levar 4 horas. Isso eu vou fazer na semana 3. Redigir o capítulo. Esse sim, eu vou precisar de umas 80 horas, né? Lembrando que eu botei lá um indicador para mim, né? A minha meta é de escrever 3 páginas por dia. Então, no período da semana 4 a 9, né? Esse é o período que eu vou escrever o livro. Né? Então, a gente tem que colocar isso no tempo, ver quantas horas, né, estão nos sobrando ali ou quantas horas eu acho que realisticamente eu vou conseguir me dedicar ali na semana. Revisar o capítulo, 8 horas, semana de 10 a 12, né? Então, esse é mais ou menos o prazo e a gente basicamente, né, terminou aí o período. Tem uma coluna de status que você vai usar no trabalho de acompanhamento e gestão deste seu plano, né? E também você tem uma coluna aí para você registrar eventuais atrasos, avanços e aprendizados sobre o seu funcionamento. É importante que você preencha, né, de fato essa coluna para que você nos próximos 100 dias se torne melhor planejador e realizador dos seus projetos. Depois de você preencher o quadro de atividades, é interessante você revisar o seu quadro de indicadores e metas, que pode ser que ao detalhar as suas atividades, o tempo necessário para fazê-las e as semanas, que você tem que revisar lá os indicadores e as suas metas para ficar tudo coerente. Bem, aí vamos lá. Agora é hora da gente consolidar isso num roadmap. O que é um roadmap? Né? É a gente colocar as fases, né, da nossa jornada. 100 dias é pouco tempo, mas a gente pode pensar em algumas fases. No caso de escrever o meu primeiro capítulo, neste exemplo, eu dividi em 4 etapas. Né? Não necessariamente vocês precisam também dividir em 4, vocês podem dividir em 2 ou 3, tá? Mas é importante porque esse passo a passo vai dando uma ideia que, opa, eu estou avançando, eu estou indo em frente. Né? Mesmo que tenha tido alguns atrasos, você vai tendo uma ideia de conquista, né? De celebração, de vitória e vai se divertindo nessa jornada. Né? E será justamente esse roadmap que você terá que acompanhar permanentemente aí ao longo da sua jornada de 100 dias. Então, nos primeiros 25 dias, né, quais são as minhas ações e metas? É estruturar o capítulo, revisar a bibliografia, fazer isso até a semana 4, é importante que você bote o prazo que você tem, tá? E colocar o que você vai fazer para você celebrar quando você atingir o seu entregável aí
né, nos primeiros 25 dias. E assim sucessivamente. Você pode fazer para os seus 50 dias, para os seus 75 dias e os seus 100 dias, conforme está no exemplo. Bem, aqui nós vamos para algumas questões essenciais, né? Que tipo de emoção ao longo desta jornada eu escolho não me apegar, né? Então, no exemplo, eu escolho não me apegar à emoção de vitimização por estar fazendo algo adicional à minha jornada de trabalho, que não me renderá compensação financeira. Aqui, pessoal, vocês têm que pensar nos seus gatilhos, que às vezes lhe impedem de atingir o seu objetivo. O que me faz sair dos trilhos, né, de cumprir essa minha jornada de 100 dias? Pense em que emoção pode estar lhe atrapalhando, tá? E além de você colocar que emoção você escolhe não se apegar, depois de escrever isso, né, coloca imediatamente ao que você escolhe, né, se apegar, tá? No caso aqui do exemplo, eu escolho sentir a emoção de superação e de realização, por estar dando maior amplitude de alcance aos meus talentos e conhecimento. Da mesma forma, você vai fazer isso em relação a pensamentos, né? Que tipo de pensamento eu escolho não me apegar? Eu escolho não repetir os meus pensamentos que me levam a crer que não estou pronta ainda para escrever um livro. Eu escolho dizer para mim mesma que o que eu sei e vivenciei até aqui tem valor para as pessoas, pela forma simples, aplicada e prática que sistematizei. Sem dúvida, é algo que contribuirá para que as pessoas evoluam de forma leve e realmente floresçam cognitivamente e emocionalmente. Assim, estarei realizando a minha missão, porque esta é a minha missão. Vocês estão percebendo que vocês estão criando uma narrativa, uma forma de vocês se comunicarem com vocês mesmos, ao estabelecerem que emoções vocês escolhem não se apegar e que emoções vocês escolhem se apegar, que pensamentos vocês escolhem não se apegar e que pensamentos vocês escolhem a partir de então, para poder cumprir a sua jornada de 100 dias. E por fim, você também vai escolher que tipo de comportamento pessoal eu escolho não repetir. No caso do exemplo, eu escolho não repetir o comportamento de não priorizar os meus projetos pessoais, né? Todos nós temos a tendência de ficar criando algumas desculpas, até porque a gente acaba atendendo todo mundo, chefe, família, etc., e acaba nunca tendo espaço para concretizar os nossos projetos pessoais. Eu escolho priorizar os seguintes horários e dias para escrever o livro. Vocês estão vendo que eu estou saindo da questão do não apego com uma solução prática, né? Já com as questões bem definidas racionalmente, né? Eu escolho priorizar quinta-feira, das 6 às 8 da manhã, porque eu gosto de acordar cedo, e sextas-feiras, das 9 às 12, que é o horário que tem menos chances de eu ser interrompida, né? E vou também reservar o feriado de Carnaval para escrever e, para tanto, terei que negociar também com a minha família e dizer alguns nãos, né? Então, provavelmente, eu também vou ter que mudar minha forma de comportamento e estabelecer alguns acordos mútuos com a minha própria família. Quais são as estratégias que eu usarei para superar meus comportamentos, emoções e pensamentos que não são úteis na história dos meus primeiros 100 dias, né? No caso aqui, estou usando algumas estratégias, né? Primeira, negociação comigo mesmo para não repetir emoções, comportamentos e pensamentos antigos, né? Eu escolho me realizar, mesmo que isto envolva alguns sacrifícios no curto prazo. Outra estratégia, vou realizar as atividades referentes ao livro nas primeiras horas dos dias combinados, né? Assim, terei energia e mais chances de não ser interrompida. Além disso, a minha família não ficará prejudicada, né? Também fazendo nesses horários. Seguirei também o tipo de estrutura de um determinado livro, né? Um livro que eu tenho como uma referência, que é o livro da Edith Eger, né? Algo mais leve e fluido, né? Então, eu criei algumas estratégias
Mas notem, são estratégias conscientes, né? Provavelmente você também terá que identificar os gatilhos inconscientes que lhe fazem sair dos trilhos e entender melhor o funcionamento deles. É por isso que eu lhe convido a fazer o curso Ativando a Sua Inteligência Evolutiva para cumprir o seu plano de 100 dias, né? Mais informações no link abaixo. Bem, vamos para a próxima questão. Quais são os meus compromissos de monitoramento do meu plano? Como eu disse, não adianta nada a gente fazer um plano aqui muito bonito, você gastar algumas horas aqui ao longo de uma semana para você refletir mais sobre as suas atividades, sobre suas metas e indicadores, né? Se você depois não ficar monitorando o seu plano. Por isso que é importante que você tenha ele impresso, né? Para você poder reservar um tempo semanalmente para estar revisando o plano, né? Então aqui, os seus compromissos. A cada 15 dias, deixarei agendado 20 minutos para conferir o meu conjunto de atividades mencionados lá na questão onde eu elenquei todas as atividades, né? Então, isso é importante que você coloque de fato na sua agenda. Se não tiver na sua agenda, você não vai priorizar isso, tá? E daí eu vou descrever, né, naquela questão, justamente completar as demais colunas com o status, realizado, realizado parcialmente, não realizado. Vou registrar também os motivos de atrasos e avanços, vou identificar em que gatilhos conscientes e inconscientes eu acabei caindo para eu poder me tornar uma melhor versão de mim ao longo desta jornada de 100 dias. Assim, vou melhorar minha capacidade de planejamento e de autoobservação de gatilhos que me fazem sair dos trilhos. Bem, eu gostaria de lhe desejar muito sucesso na sua jornada de concretização dos seus projetos pessoais e profissionais ao longo de 100 dias e também neste caminho, que é um caminho para a vida toda, de você se tornar o melhor planejador e realizador de seus projetos, assumindo o protagonismo de sua vida. Lembro-lhe de participar do nosso curso, Ativando a Sua Inteligência Evolutiva, porque ele será fundamental para que você não caia nos gatilhos inconscientes que estarão presentes nessa jornada e criar estratégias mais efetivas para você, de fato, superá-los e se tornar a sua melhor versão.